começando o mês da longevidade, né? O mês da pessoa idosa, né? E várias ações estão sendo realizadas ou estarão sendo realizadas pela municipalidade, pela comunidade como um todo, para dar um destaque maior aos idosos, né? Para a gente tratar sobre isso, eu estou recebendo na manhã de hoje a visita da nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, através da secretária Bárbara de Almeida Terra, a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, a Yara Bezestil, que está aqui junto conosco, para a gente falar um pouquinho dessas atividades, né, que estarão acontecendo no transcorrer do mês de outubro, né, e que também é chamado mês da longevidade, né? Nós teremos aí várias ações acontecendo aqui na Terra da Mãe de Deus. Vai ter todas elas pensadas para o público 60 a mais, né? Gincana, show, palestra, bingo. A gente vai ter alguns momentos especiais aqui na programação da rádio para tratar sobre isso. O objetivo é fazer com que o público 60 a mais esteja ciente do que ele vai ter disponível para atividades e que se integre não só os 60 a mais, mas a comunidade como um todo, a família como um todo, né? E a gente, claro, o objetivo é ampliar essas informações e estamos começando hoje, exatamente no dia 1º, uma quarta-feira, e nós deveremos todas as quartas-feiras ter pautas aqui no programa Variedades com relação a esse tema. E é uma gentileza aí do pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social que nos auxilia assim a trazer essa pauta para você que está na nossa companhia. E nada melhor do que a gente começar essa conversa com a nossa própria secretária de Desenvolvimento Social, a Bárbara de Almeida Terra, que nossa primeira-dama também, está aqui junto conosco nesta manhã. Secretária Bárbara, bom dia, como é que está, amiga? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Tupã. Então, estamos aqui, eu e a Yara Bezestil, para falarmos um pouquinho, né, sobre as ações do município diante do público 60 a mais. Pois hoje é 1º de outubro e hoje é o Dia Mundial da Pessoa Idosa. E nós, então, viemos aqui falar um pouco desse tema à nossa comunidade. Acho que é um assunto importante, pois todos um dia iremos envelhecer. E muitas vezes as pessoas não pensam, não planejam na sua velhice, pensam só nos dias de hoje. Então, chega no momento da sua velhice e aí se deparam com alguns problemas. E por isso, então, estamos aqui hoje para mostrar, né, a nossa realidade e o que são as projeções para daqui uns 10 anos em relação ao nosso público idoso. Sim. E o que vocês têm de dados da nossa realidade? Como é que é a realidade para vocês que atuam junto aos idosos aqui no Panciretá, secretário? Então, eu fiz um levantamento do censo do IBGE de 2010 e do de 2022 e uma projeção em 2035. Então, em 2010, nós tínhamos 1.302 idosos, sendo que tínhamos 22.281 habitantes. Isso dava 5,9%. Uhum. Hoje, nós temos 4.000 idosos em Tupanciretã, uma população de 20 mil pessoas, né? Sim. Então, isso já dá 20%. Então, em 12 anos, nós tivemos um aumento significativo de idosos, que deu um pulo, então, de praticamente 6% para 20%. E em 2035, então daqui 10 anos, né, nós estamos em 2025, provavelmente nós estaremos com entre 5 a 6 mil idosos na nossa cidade. Isso dá 1/4 da nossa população. 25% da população. Não saberemos, né, quantos munícipes teremos na nossa cidade até lá, mas é uma projeção, né, que então a tendência do nosso público idoso é aumentar e nós precisamos, então, dar esse suporte ao nosso público. Antigamente, o idoso, ele era um público esquecido pela sociedade, né? Ele tinha suas funções no momento que ele envelhecia, botavam num asilo, como gostavam muito de dizer, né? Ou se aposentava, ele se sentia inválido, ele não tinha mais
vontade de fazer nada. E hoje não, a gente vem aí então com uma realidade totalmente diferente, na qual os idosos estão muito ativos, muito participativos e atuantes assim em todas as realizações de atividades, eles estão dentro. Então, para isso, após a pandemia, que tinha paralisado tudo, né? Teve toda aquela questão dos isolamentos sociais, a gente foi retomando aos poucos algumas ações voltadas para nosso público 60 a mais. E nós somos muito cobrados por eles. Então, a gente faz muita coisa por eles, assim. Então, vou fazer uma listagem, assim, então, de tudo que a gente já idealizou, né, nesses 5 anos para cá. A gente, então, tem executado e aprimorado os nossos serviços municipais, né, trazendo aquele olhar humano, de dar atenção, de ouvir, de auxiliá-los, né, no que estiver ao alcance do município, tanto da parte da assistência social quanto a saúde, que são as maiores demandas. Aumentamos, então, a oferta desses projetos ao público 60 a mais e ainda pretendemos aumentar mais ainda até o término dos nossos 3 anos aí de gestão municipal. Estamos focando em prevenção de doenças, né, através de atividades em grupos e inclusão social. Ofertamos já cursos de cuidadores de idosos também, para preparar as pessoas para cuidar dos nossos idosos também. Então, já tivemos em torno de 80 alunos que realizaram esses cursos, que estão preparados para entrar no mercado de trabalho, atender esses idosos a domicílio, atender nos lares, dentre outras atividades. Tivemos, então, a criação do projeto Reviver em 2022, que tínhamos 40 integrantes, né, 40 idosos. E hoje nós temos 120 integrantes e nós estendemos, então, ampliamos nesse projeto para os bairros. Então, hoje a gente atende o Marcial Terra, que daí no Marcial Terra abrange todas as redondezas ali, né, dos idosos que moram ali perto. Pegamos a Chiapeta, Ana Terra, Chapeta, Paineiras, que são atendidos no bairro Juliana, e aqui no centro, né, ali no Corujinha, que daí pega o público aqui desses arredores. Além disso, projeto então do Residencial 60 a mais, que nós estamos com as inscrições abertas até agora sexta-feira, dia 3, né, que ontem eu já fiz uma fala aqui breve. Ele é o primeiro condomínio habitacional voltado à pessoa idosa dentro do estado. Então, Tupã fez, na época, uma carta de intenção à Secretaria de Estado. O secretário vestiu a camisa, o governador também aceitou a proposta. Eles ajustaram alguns regramentos e aí mandaram para nós. Então, esses regramentos que hoje Tupã colocou ali como pré-requisitos, veio do Estado. Isso é importante expor, né, para que as pessoas entendam que não foi Tupã que criou aquele regramento. Esse regramento, então, é do Estado e todos os municípios que aderirem ao Residencial 60 a mais, RS, eles vão precisar seguir aquele regramento para poder incluir os idosos residirem nesse condomínio. Além disso, temos outras ações, então essas foram as execuções assim mesmo, né? Depois nós temos as realizações das conferências municipais, que esse ano era ano de conferência, né? Que inclusive a Yara é a nossa delegada, nossa presidente e delegada aqui do estado, do município, e também foi participar, né, no estado da conferência municipal. Depois ela vai falar um pouquinho, sim. Eu só vou concluir aqui. Realizamos a campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa, que é o Junho Violeta. A gente fez algumas ações, fizemos umas paradas aqui em frente ao Banrisul, né? Que a gente fez aquele... Como é que a gente fazia? Parava os carros para conscientizar o público.
sobre denunciar, né, a violência, que às vezes não é só a violência física, e sim a violência patrimonial e a psicológica, né, que nós temos então o Ministério Público, nós temos a delegacia de polícia, que as pessoas podem denunciar, nós temos o número 180, né, que é o Disque Direitos Humanos, que qualquer pessoa pode fazer denúncia, né, relacionada a qualquer tipo de violência, né. E, além disso, nós temos também a campanha de arrecadação do imposto de renda, né, que esse valor entra para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e aí depois, então, o Conselho do Idoso, ele faz um regramento ali, abre os editais, e aí repassam aos lares esses valores de acordo com os projetos que eles apresentam. Então, resumindo, né, as nossas ações hoje como município são essas para a nossa comunidade. Você trouxe um número bem impressionante e um futuro também impressionante. Nós estamos hoje com 1.200 idosos, é isso? 4.000 idosos hoje. Hoje 4.000 idosos. Isso, Nós vamos a 6.000 em 2030 e 35. Desses 4.000 idosos, quantos participam do processo que vocês disponibilizam e é possível ampliar essa participação? Nós temos mais pessoas participando ou nós estamos num limite do atendimento pela estrutura atual que a municipalidade dispõe? Hoje nós estamos limitados pela infraestrutura, porque se tivéssemos 500 vagas, nós tínhamos 500 idosos nos grupos. Temos filas de espera. Então, hoje até para complementar, nosso investimento anual no projeto Reviver esse ano foi de R$108 mil. Então, nesse valor, eles recebem as camisetas, eles participam de várias ações do município. É a equipe do SESC, que vem toda semana de Cruz Alta, o professor. É uma equipe assim, bem qualificada, que faz todo um trabalho voltado à maturidade ativa, né? Eles têm lá em Cruz Alta o SESC Maturidade Ativa, inclusive, né? Então, eles trouxeram essa linha deles até Tupanciretã para executarmos aqui com os nossos idosos. Então, desenvolver a parte cognitiva, que é muito importante, né? Porque o idoso, com o passar dos anos, ele vai, né, diminuindo a parte cognitiva, né? Equilíbrio, fortalecimento muscular, a parte de socialização, né? O fortalecimento da saúde mental, né? Então, é um trabalho bem completo e todos são muito satisfeitos, né, com essa nossa atividade. Inclusive, eu quero mandar um abraço, né, para todos os nossos idosos, né, do Grupo Reviver, que se não fossem eles, hoje nós não teríamos o sucesso que nós temos hoje no nosso grupo. E, além disso, eles estão se organizando para uma excursão no final do ano para a praia, né, que também será custeado nesse investimento. Então, o município vai fornecer o transporte, né? E aí eles vão se organizar para pagar suas despesas pessoais lá. Então, a gente vai ofertando algumas atividades e propondo, né, algumas propostas que a gente sabe que todas as entidades hoje estão diminuindo seus valores, né, e têm suas dificuldades de se manter. Então, o município abraça, né, isso para a gente conseguir, né, ter proporcionar isso aos nossos idosos de Tupanciretã. Temos muitas ideias aí, sarau da melhor idade, escolha do rei e da rainha, né, mas falta tempo, né, para a gente colocar em prática tanta coisa que a gente gostaria. Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos conversando com a Bárbara, que é a nossa secretária, também está o pessoal do Conselho do Idoso aqui em Tupã. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. A gente prossegue com esse tema, porque hoje é o dia do idoso, né? E o mês começa nesse mês de outubro aí, o mês do idoso. Aliás, o Dia do Idoso, Dia Nacional e Internacional, é hoje e é instituído pela ONU
para conscientizar a sociedade sobre o envelhecimento, garantir os direitos dos idosos e promover a inclusão social e a participação ativa na sociedade. Então, é isso que a Bárbara acabou de relatar aqui, que está sendo feito também aqui na Terra da Mãe de Deus. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, a Bárbara continua conosco, nós vamos conversar com a Yara também aqui do Conselho, para a gente dar mais amplitude neste tema que vai ser um destaque durante o mês, não só aqui na programação do Variedades, mas nós teremos também várias programações acontecendo. Eu sei que amanhã já tem atividade que está programada para acontecer e vai prosseguir aí durante o mês da longevidade, o mês de outubro. Um rápido intervalo começando hoje tratando desse tema aqui, dando destaque para esse aspecto nas nossas plataformas ao vivo nos 97.1 do seu FM em toda a região, no portal e no aplicativo em áudio, nas lives, na Instagram, Isabel Ernesto, também Vanusa Krug, Valton de Oliveira Pereira, Vivian Lotti, Rafa Brombila, Éder Dinarte, Erundina Ribas, Benhur César, está junto conosco aqui no Instagram. Estamos ao vivo no YouTube, estamos ao vivo no Facebook, onde está o Leandro Karpovski, a Darcila Soares, a Sandra Medeiros. Bom dia especial à nossa secretária Bárbara e à presidente do Conselho do Idoso, a senhora Yara, sempre muito envolvidos nas causas das pessoas idosas. Obrigado, diz a Sandra Medeiros. A Marineira Silva, parabéns à nossa secretaria, sempre fazendo coisas para nós, os idosos, sempre fazendo o melhor. Obrigada. Deus te abençoe, diz a Marineira Silva. Justina Soares dá um bom dia, Rony Silveira também, Marineira Silva também desejando uma abençoada quarta-feira, Luciana Ferreira, Tânia Freitas, Marina Machado, uma excelente quarta-feira. Yuli Estâncio. Yuli, tu coloca numa língua aqui que eu não sei o que dizer. Zibuna, ele escreveu aqui. Depois eu vou pro Google Tradutor aqui descobrir o que é isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho para a gente pegar o que ele está nos trazendo aqui. Aqui nos estúdios com a presença da nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Bárbara de Almeida Terra, que no bloco anterior trouxe alguns dados bem interessantes sobre o Tupã-Siretã. Nossa realidade atual, um pouco do nosso passado, né, que começamos lá em 2010 com um pouco mais de 1.000 idosos, estamos hoje com mais de 4.000 e a projeção é para daqui a 10 anos estamos passando dos 6.000 idosos em Tupã-Siretã, o que passa aí de pouco, ao redor de 5%, né, estamos indo a mais de 20% se a projeção se concretizar e isto, claro, tem uma certa preocupação no sentido de que essas pessoas precisam participar também e muitas delas, se não a totalidade, precisam de algum suporte em algum momento do poder público, da municipalidade, né? Por mais independente que você possa estar financeiro ou socialmente, em vários momentos você vai certamente precisar da sociedade como um todo, do conjunto como um todo. E é importante que o município esteja preparado e esteja se preparando para o amanhã. Por isso, esses números atuais é relevante e os números futuros também. Mas vamos conversar um pouquinho do momento atual. Nós estamos com o Conselho Municipal do Idoso, da Pessoa Idosa, a Yara Bezestil, que é a presidente, está aqui junto conosco, e pode nos falar também um pouco em nome dessa instituição, que é relativamente nova. Eu não sei quanto tempo tem o Conselho Municipal do Idoso, mas ele atua num segmento que, como você percebeu, cresce muito aqui em nosso meio e é importante que ele esteja presente, participativo, esteja atuando. Yara Bezestil, bom dia. Como é que está, vizinha? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Yara, Conselho Municipal do Idoso, nos fala um pouquinho das ações, das atividades, o que vocês desenvolvem lá. Bom, Miguel, eu estou representando o Rotary Tupã-Siretã Mãe de Deus, uma cadeira no Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Nós fizemos muitas ações em relação ao cuidado com a pessoa idosa. A secretária já trouxe os dados do nosso município, muito importantes, né? Hoje o Rio Grande do Sul já é o segundo estado com mais idosos. E eu também trouxe aqui que em 2030 nós seremos a 5ª população de mais idosos no mundo. Então, o que a gente está falando, né? Que nós temos que nos preocupar com o futuro. Elaborar ações, ou seja, na saúde, na educação, no convívio social, é a nossa preocupação com os idosos. Nós trouxemos também um convite
porque hoje é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, é o Dia Nacional e é o Dia Municipal. Nós temos uma lei também que Não sabia. tem uma lei que designou que hoje é o Dia Municipal da Pessoa Idosa e que também teremos essa semana, é a semana também municipal da pessoa idosa. Amanhã já começa as programações do primeiro evento do mês da longevidade. Né? Eu vim aqui também para convidar as pessoas idosas para que amanhã compareçam às 14 horas no Bono Mazão. Vai ter um evento organizado pela Secretaria. Isso. E o SESC. E o SESC, em conjunto. Eu participei o ano passado. Já como pessoa idosa, né? Eu quero dizer aqui também que eu, assim, desde que comecei a participar, antes de ser presidente, né, que eu já tinha uma cadeira pelo Rotary, eu comecei a viver esse momento e eu me encantei com o estudo da velhice, com o estudo da longevidade. Então, eu tento, assim, participar, não só como presidente, mas efetivamente em todos os eventos, em todas as ações. É dizer que tem uma palestra que é da pessoa idosa ou algo assim, eu vou. Né? Tanto que a Bárbara pediu que eu falasse também aqui da minha participação na conferência municipal, que nós tivemos mais de 100 pessoas, nós tiramos propostas para nós, idosos, tanto na área da saúde, tanto na preocupação com a mobilidade, todas as situações. E aí eu saí como delegada para participar da conferência estadual também. Foi na PUC. Então, foi mês passado, agora foi o mês passado. Então, assim, são energias que nos fazem, né, pensar e estudar. Tu chegar lá e tu olhar aquele espaço, assim, ó, lotado de pessoas. E pessoas grisalhas, né, cabelo prateado, e estudando e preocupados com um futuro melhor para nós. Porque a gente sempre costuma dizer, né, que se é sobre nós, então nós temos que falar, nós temos que contribuir. E tiramos também lá inúmeras propostas. E agora no final, acho que é final de outubro, começo de novembro, tem a conferência nacional. Então, digamos, se ali tinha 400, então quantas pessoas vão ter lá no nacional? Preocupados em elaborar política social para a pessoa idosa. Perfeito, muito bem. Yara, o conselho tem que rotina? Você se reúne mensalmente? Como é que funciona? Não, o conselho a gente se reúne assim de forma mais bimestral. Bimestral. De acordo com as demandas, mas é bimestral. Sim. Quem faz parte dele? Você faz parte como Rotary. Quem mais compõe o conselho? O conselho é composto de uma proporção assim, de governamental e outras de instituições, de organizações não governamental. Sim. Essas reuniões que vocês fazem, vocês também estabelecem algum tipo de política para o município, algum tipo de acompanhamento das atividades voltadas aos idosos? Qual é as funções que o Conselho realiza? Com certeza. O Conselho, assim, ele não tem uma forma de gestão, né? Ele não chega a ser subordinado, né? Mas a gente elabora propostas, algumas situações assim, e repassamos para a secretaria. Sim. E recursos, vocês têm condições de receber recursos para destinar alguma ação direta para o idoso, para os 60 a mais? Assim, tudo, os valores são através do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que esse valor é também através da destinação do imposto de renda. Certo. Eu até trouxe aqui, Quer dizer, as pessoas que pagam imposto de renda podem destinar parcela dele para o Conselho do Idoso. Para o Conselho do Idoso. Tem tanto para o Conselho da Criança e do Adolescente, como também para o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Em 2021, foram destinados, né, o valor arrecadado foi de 124.487. 2022, a gente conseguiu dar um pulo, teve um acréscimo.
220.095. 2023 já teve um decréscimo. 199.430. E em 2024 foi arrecadado 150.427. Diminuímos. E agora em 2025? Aí para o ano que vem. Aí quando fizerem imposto de renda em 2025 é que vem a arrecadação, né? Isso é do ano... Hoje o nosso saldo é de 146 mil. Uhum. Então, quer dizer que... Mas é também a conjuntura, né? Econômica. Sim. Que nós tivemos um problema sério de safras aí que atingiu diretamente. Tudo vem afetando. Mas esse ano a gente fez uma campanha boa de divulgação, né? Inclusive a gente veio aqui na rádio. Para o ano que vem a gente vai estar seguindo uma grande campanha. Soltar, né? Aproveitando o momento que a campanha ali é um amigo, ela tem que ser uma campanha permanente, que as pessoas se conscientizem da importância do destinar esse valor, porque esse valor ele vai diretamente para essas políticas, né? Essa é a minha próxima pergunta. Esses 140 e poucos mil que você disse que tem em caixa aí hoje, né, que tem recursos, são destinados para quê? O que vocês podem destinar a eles? Assim, ó, geralmente nós temos feito assim, geralmente no final do ano aí nós abrimos um edital, né, para ver quais as instituições que estão aptas, porque também tem todo, né, um regramento. Perfeito. A gente tem que seguir bem certinho. De todos esses valores, desde 2021, quem tem se cadastrado são os 2 lares que nós temos aqui em Tupã-Seretã, ou seja, o Laura Brum e o Santa Rita. Né? Porque tem toda a documentação. O recurso ele só pode ser destinado às políticas da pessoa idosa. Perfeito. Então, hoje, o que nós temos em Tupã de entidades, né, voltadas à política da pessoa idosa os 2 lares. Então, daí o conselho, ele cria um edital e os lares se inscrevem, eles têm que apresentar um projeto. E nesse projeto, depois de analisado, aprovado, eles recebem um valor e eles mensalmente precisam prestar conta. Então, é bem burocrático e assim, é tudo certinho, os números, as vírgulas, assim, é tudo certinho, tem que passar pela aprovação da comissão, do conselho da pessoa idosa, para aprovar, né, então, essa prestação de contas. Então, eles fazem um projeto para o ano, de março até dezembro, e aí, então, eles recebem esse valor e vão prestando contas do valor. E, então, só para complementar, que é muito importante esse dinheiro. Esse dinheiro hoje é o que está fazendo com que as entidades respirem um pouco, porque graças a esses recursos da campanha Leão Amigo, os lares conseguiram melhorar a infraestrutura dos seus espaços, melhoraram os banheiros, trocaram piso, pintaram, fazem cobertas, compram televisão, melhoram suas cozinhas, colocaram energia solar e, além de tudo isso, ainda eles conseguem custear as equipes de trabalho ali dentro. Então, é um dinheiro assim que é muito bem-vindo e muito bem aproveitado. E então, assim, a nossa população, a nossa comunidade saiba que esse dinheiro que eles colaboram é muito bem usado pelas nossas entidades aqui em Tupã-Seretã. Vale salientar que este recurso não onera em nada o cidadão, porque ele vai pagar o mesmo valor do imposto de renda que ele pagaria, que ele tem que pagar, né? Só que parcela dele ele destina para um órgão de Tupã-Seretã. Nós estamos falando do idoso, mas tem do Conselho da Criança e do Adolescente, que também é apto a receber aqui em Tupã-Seretã. Mas também a pessoa que queira doar. Eu não quero só o meu imposto de renda, eu quero fazer uma doação. É possível fazer para o Conselho? É possível. É possível E é muito bem-vindo. Como é que funciona daí? Conta corrente. Conta corrente, entra em contato lá com o setor conselho competente, com o município, pede lá e diz, porque esse dinheiro vai direto para o conselho. Vai direto. Não vai para o fundo. Vai direto para o fundo. Para o fundo. Para o fundo da pessoa idosa. Nós estamos ainda com o edital desse ano, ainda está, as entidades estão prestando contas, né, conforme estão organizando lá os seus trabalhos, como eles elaboraram lá, e ainda está em
em andamento. Na verdade, a preocupação assim do Conselho, nós gostaríamos que outras entidades estivessem organizadas, Aptas a receber. aptas também a fazer projetos que pudessem receber, mas até agora nós só temos as duas entidades, os 2 lares. Tudo que for relacionado à pessoa idosa, né? Por exemplo, nós temos aqui em Tupã, temos os grupos, né? Alguns grupos ainda da melhor idade, esses poderiam, né, ser beneficiados dos recursos do Fundo da Pessoa Idosa, mas eles precisam estar com toda a documentação regularizada. Então, eu acho que já foi um grande salto a regularização desses 2 lares. Sem dúvida. Que, assim... Viabilizou eles, né? Isso, e o que mais prejudica hoje, que a gente sabe, é a questão dos direitos trabalhistas, assim, é o que sangra os lares hoje também. E eu sou a favor de que entidades não precisariam pagar esses tipos de tributos, né? Porque é o que judia. Aí, né, a entidade precisa, a entidade é sem fins lucrativos, e aí ela precisa pagar o 13º, as férias, e além disso tem todo aquele valor, né, de arrecadação mensal, né, dos direitos trabalhistas. E o que acontece? O idoso que está institucionalizado não repassa um 13º, alguma coisa assim. Então é bem complexo, né, para uma entidade ter esse giro. Então, por esse motivo, na época, os lares não estavam aptos, né? Porque eles tinham alguns débitos junto à Receita Federal, conseguiram se regularizar e eles estão pagando, né? Daí eles precisam dar continuidade no pagamento para poder receber esse recurso. Então, hoje, né, agora estendendo essa questão de colaboração, a nossa comunidade pode também colaborar diretamente com os lares, né, de alguma forma, porque tudo que vem até eles é bem-vindo, né, principalmente a parte de alimentação. Perfeito. Bom, vamos fazer um rápido intervalo comercial, né? A gente vai continuar com esse tema ainda, porque tem uma programação, a gente pode dar um destaquezinho para ela. Já comentamos rapidinho aqui que amanhã já tem a gincana no Bonumazão a partir das 14 horas, né? Que vai estar acontecendo. Mas vai ter mais coisa, durante todo o mês a gente vai ter atividade. Nós estaremos todas as quartas-feiras falando aqui no Variedades, a pauta vai ser o idoso, né, com a colaboração aí da Secretaria de Desenvolvimento Social. Teremos outras atividades externas também que estarão acontecendo e certamente a gente espera que a comunidade dos 60 mais aproveite e os seus envoltos também, a sua família, seus amigos, a sociedade como um todo aproveite e participe nesse mês dessas atividades aí. E como a secretária bem salientou, isso é uma coisa perene, tem que ser constante, tem que ser mantido sempre, né? Mas no mês é simbólico a gente fazer essas atividades mais intensas. 9h53, eu vou a um rápido intervalo comercial. Você está aqui, cada vez mais é presença em nosso meio, que é a pessoa idosa, que é o 60 mais, e nós estamos no mês da pessoa idosa, no Dia do Idoso, Dia Nacional e Internacional, conversando com a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, através da secretária Bárbara, com o nosso Conselho Municipal da Pessoa Idosa, através da presidente do Conselho, a Yara Bezestil, que estão tratando desse tema conosco. Relembrando que esse mês todo, o Start é amanhã, na verdade hoje, hoje nós estamos começando aqui no Variedades, trazendo esse tema para a nossa comunidade. Amanhã teremos o início de umas atividades com o público participando como um todo e vai se desenrolar aí durante o mês. Yara, aliás, sobre isso, nos fala um pouquinho da programação, o que vai acontecer? Amanhã nós temos a gincana, é isso? Amanhã nós temos a gincana. Às 14 horas, no Bonumazão, gincana 60 mais, com o SESC. Vai ter entrega de medalhas pela participação e show de abertura com a Elaine Barreto. As pessoas, né, devem ir com roupa confortável para as atividades, porque nós precisamos levar nossas medalhas, né? E depois, o que nós temos? Depois, dia 31 de 10 às 14 horas, na Casa de Cultura, tem a palestra show, Vai Positivo, no qual terá apresentações artísticas, bingo do milhão, apresentações artísticas surpresa. Bingo do milhão. Sempre tem uma surpresa, né? A secretária Bárbara. A gente não pode
Ainda não falar agora. É surpresa. Com os artistas ainda fechando os contratos com os artistas. Com os artistas local. O ano passado nós tivemos, não foi a Xuxa? Quem é que foi a Xuxa, nós né? Temos... No ano retrasado, veio a filha do Silvio Santos. Isso aí. Eu, né, como sou curiosa, né, querendo saber que atração vai ser. E todas as quartas-feiras vai ter um convidado aqui no Variedades. Uhum, então nós perfeito. Convidamos, né, os ouvintes, a população idosa, a população jovem, que se façam presente tanto amanhã como no dia 31 e também, né, ouçam, assistam nas quartas-feiras. Perfeito. É importante ressaltar que os netos ou os filhos podem fazer um esforcinho para levar, né, seus avós, seus pais amanhã, né, no Bonumazão, e também dia 31. A atividade é voltada à pessoa idosa, mas a gente precisa de ter essa participação familiar, né, não só pensar no idoso, mas sim no todo, na família toda. Então, já estou avisando, né, que o idoso que tiver um filho, tiver um neto que possa levá-lo, né, que às vezes moram longe, então pega o carro, o neto leva, o filho leva, participam juntos, interagem, e é um momento de confraternização e conexão também, né? Isso é bem legal. Bom, amanhã, então, a partir das 14 horas. Por não, Iara, tu queria complementar? Eu não sei se ainda tem um tempinho. Por favor. Então tá. Obrigada. Eu também trouxe um dado aqui, ó. Uma pesquisa de 2023 da Unicamp perguntou para quase 8 mil brasileiros idosos com que frequência eles se sentiam sozinhos. Quase 17% disse que sempre. E mais de 30% disse que algumas vezes. Eu trouxe esses dados aqui para dizer o quanto é importante essa participação, inclusive amanhã, né, à tarde. Isso aí que a Bárbara falou, né? Os netos levarem os avós, a família, é muito importante que a família tenha esse entendimento de que é necessário cuidar do idoso, né? Proporcionar espaços, tempo, né, de ouvida, de acolhida. Eu particularmente, até vou falar aqui, eu tenho a minha mãe, né, que tem a Dona Inês, ela tem mais de 83 anos e a gente sempre está motivando, incentivando, né, para que ela saia, participe, se encontre com os amigos, porque a gente sabe, né, que o sofá, ele é o maior inimigo da pessoa idosa. Eu trouxe também aqui uma fala, assim, do Dr. Drauzio Varela, que ele diz assim, ó, não caia nessa de amizade de baixa manutenção. Hoje até eu já ouvi diversas vezes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que eu, pessoa idosa, que todos os idosos, que a gente tem que cultivar as amizades. E muito além de cultivar as amizades. Nós sabemos também que já o idoso já é mais difícil, né, de tu começar novas amizades. Então, é importante que a gente mantenha as amizades que a gente tem, entrar em contato com o colega da escola, né, procurar sempre estar em convívio social. Por isso que eu vejo essas... Até quero dizer assim, né, no começo da nossa conversa, assim, o carinho que a Bárbara, que ela mostra pra gente quando ela fala, assim, das ações que o município tem para a pessoa idosa. Além do institucional, né, que a gente sabe que é dever do município, do estado, mas a gente precisa desse carinho, dessa proximidade, dessa intergeracionalidade. É necessário isso aí. O jovem tem que estar fazendo ações junto com o idoso. Senão, a gente não vai para frente. Verdade. Muito bem. Bem dito. Bárbara, para a gente concluir, por favor. Então, eu vou fazer aqui uma parte reflexiva para conscientizar a nossa comunidade, né, através daqueles dados que eu falei anteriormente, pensando, então, que nosso público está aumentando, e que nós temos algumas problemáticas, então, nos dias de hoje, relacionada à pessoa idosa. Número 1, alto custo de cuidados com a saúde e despesas pessoais básicas. Hoje é a número 1. A gente sabe que tem a questão, então, do valor da aposentadoria, né, dos nossos idosos, que é um valor
bem consideravelmente baixo pela questão tributária, tributações, né? E acaba que o dinheiro não vale nada. Temos também as questões que os filhos hoje também não possuem condições financeiras para atender os seus pais, e também os casos de violência patrimonial, que então, além do idoso receber a sua aposentadoria e, né, ter todo aquele seu controle financeiro que é limitado, ainda vem um familiar ou às vezes um vizinho e ainda pega o cartão e faz financiamento na conta, né, com a conta do idoso. Então, esses são alguns problemas, e além disso também nós temos a questão do atendimento do SUS, né, que a gente sabe que é moroso, não é só em Tupanciretã, é um dilema em todo o país. Os grandes centros, eles são mais bem atendidos por causa das especialidades, e os municípios pequenos, né, a obrigação dos municípios é dar o atendimento básico. As especialidades são obrigação do SUS. Então, isso aí também, né, desencadeia algumas problemáticas em função da parte gerontológica, geriátrica e além disso, né, das complicações em saúde desses idosos. E pensando nisso, nós precisamos fazer alguma coisa hoje, né? Não adianta a gente falar e não dar alternativas para a nossa comunidade pensar e tomar algumas iniciativas próprias. O poder público, ele executa e realiza muitas ações, e temos sim a limitação financeira e orçamentária. Então, e questão de abrangência de outros tipos de políticas municipais. Então, a gente gostaria de fazer muito mais, mas falta tempo, falta perna e falta a questão de dinheiro, porque tem que distribuir esse valor para todas as outras ações do município. Então, a sociedade civil, a nossa comunidade, ela precisa também ter essas iniciativas. O que nós podemos fazer hoje, então? Começar a conscientizar os nossos adultos jovens, para que não sofram essas consequências futuras que os nossos idosos hoje em dia estão já sofrendo e que a gente presencia. Então, o que é? A falta de planejamento financeiro e a falta de cuidados com a saúde, questões de doenças adquiridas. Hoje, então, os jovens estão vivenciando isso. Os nossos adultos jovens, eles não têm planejamento financeiro e ainda não estão pensando num futuro a longo prazo, que seria, então, a sua velhice. E trazer também a questão do pensar e refletir como eu quero estar quando eu chegar nos meus 70 anos, né? Onde eu quero estar, como eu quero estar, o que eu estou fazendo hoje para estar desse jeito que eu quero daqui 40 anos, 30 anos, quem que eu quero estar ao meu lado, com quem eu quero estar ao meu lado, né? Porque também sabemos que muitas pessoas vão partindo, e quem que vai estar comigo quando eu chegar nos meus 70 anos? E isso tudo a gente precisa pensar hoje, né? Que se a gente não tem um planejamento, se a gente não sabe se a gente não sabe o que é da vida, a gente não sabe para onde é que vai também, né? Então, a gente precisa hoje sim pensar nisso, para a gente chegar lá no final da vida satisfeito, olhar para trás e dizer assim, eu consegui, eu planejei, trabalhei, e hoje eu estou usufruindo do jeito que eu gostaria, né? E tu, com certeza, né, Miguel, deve estar pensando nisso, né? Como é que tu quer, né? Quando chegar Exato. aos teus 70 anos, como é que tu quer? Exato. Tá com teus netos, né? Tá com a tua esposa, todos com saúde, com boas condições, né? Tanto de saúde quanto financeira para se manter e usufruir, né? De tudo aquilo que vocês trabalharam, né? Conquistaram, e agora, né? Em algum momento da vida merecem descansar e aproveitar o resto da vida, né, com boa qualidade de vida. Então é isso que a gente deseja, né, para os nossos idosos e para todas as pessoas, né? Todos trabalham, colaboram com a sociedade, cuidam dos seus filhos, cuidam dos seus netos, né? Os adultos, eles sempre provêm muitas coisas, né, para os seus familiares.
Então, nesse momento, acho que é aquela parte da reciprocidade, vira, né? Inverte. Então, os filhos cuidam dos pais, os netos cuidam dos avós, e é uma reciprocidade, né? Eu cuidei, agora alguém vai cuidar de mim. Mas não sempre esperando, né, pelo outro, porque às vezes pode que não seja assim. Além disso, vou passar mais algumas ideias alternativas para os nossos ouvintes na questão de espaços coletivos de moradia. O que seria isso? Eu tenho uma casa e eu tenho a minha amiga que mora de aluguel, e eu tenho uma casa grande, meus filhos foram embora, eu estou morando sozinha. Eu posso convidar idosos, amigos meus que eu tenho afinidade, para morar junto. Todos nós vamos morar naquela casa, compartilhamos despesas, podemos contratar uma funcionária para fazer a limpeza da casa, fazer a comida para nós, e nós termos a nossa qualidade de vida num ambiente familiar e acolhedor. Então, a gente precisa pensar e sugerir isso à nossa comunidade. Além disso, pensando em empreendedorismo. Precisamos incentivar o nosso empreendedorismo local. Todos dizem que não tem oportunidades. As oportunidades tem para quem quer trabalhar. Hoje, quem tem carro, quem tem disponibilidade de tempo, pode pensar no formato neto de aluguel, que algumas pessoas já fazem isso, mas pode que seja o negócio. O neto de aluguel, o que é? Eu tenho um carro e posso transportar um idoso até o médico, até o mercado, posso levar ele, posso acompanhar esse idoso, né? Às vezes o idoso vai consultar e não tem assim uma compreensão das orientações médicas. Aquele profissional pode estar acompanhando, conduzindo, agendando exames médicos, levando esse idoso até os serviços necessários, levá-los em viagens também, né, quando precisa ir a Santa Maria. Então, é uma proposta simples e inovadora, né, para prestar um serviço a uma pessoa que precisa. Também temos estratégias como aos familiares que se preocupam com seus pais e que moram à distância, que é a colocação de câmeras internas dentro de suas casas, que podem acompanhar de outra cidade. Hoje as câmeras, elas têm microfone, né? Tu pode compartilhar ali, abrir a câmera e conversar com seus familiares. Tem dispositivos com GPS, né? Que isso aí a gente compra em qualquer site. Hoje em dia, bota no aplicativo ali, tu consegue rastrear o seu familiar em qualquer lugar da cidade. Também tem o botão do pânico, já tem essas tecnologias aí inovadoras para os idosos, que esse botão do pânico ele pode apertar e aciona um telefone de contato, né? Pode telefone de um familiar, e aí contatar o SAMU se caso dê algum problema em casa. A gente sabe que os idosos, eles querem seu espaço e os filhos e os netos precisam respeitar, né, essa privacidade ou esse espaço que o idoso quer. Então, acho que são formas para que dê essa qualidade de vida com mais tranquilidade. Por que eu dou essas sugestões? Porque a gente sabe hoje que o atendimento home care 24 horas é muito oneroso e assim, dá em torno de mais de R$6.000 ao mês. Uhum. Então, imagina, R$6.000 só para ter, né, os profissionais 24 horas em casa. Fora as despesas de água, de luz, de medicamento. Uhum. Né? Então, são alternativas aí para a gente se pensar, né? Não pensar só no problema, a gente tem que achar solução, como eu falei. E também, para encerrar, né, essa parte, a questão dos entes públicos, né, do poder público, sugerir, então, às nossas ILPIs, aos nossos lares de idosos, que comecem a pensar em aumentar a sua infraestrutura para ter mais quartos, né, para receber esses idosos institucionalizados também. Hotéis para idosos, né? Eu vou viajar, posso deixar o meu pai, minha mãe, né, num lugar confortável, sei que vai ser bem atendido, daqui 5, 6 dias eu volto, né, pego meu pai de volta,
né? Como a gente faz com os nossos filhos quando a gente viaja, né? Então, são coisas simples que dá aí para se pensar, para idealizarmos para a nossa cidade em nível de empreendedorismo. E o município, enquanto isso, vai fazendo a sua parte, né, de ofertar, né, os serviços públicos gratuitos, né, a quem precisa e a quem tem direitos. Bárbara de Almeida Terra, nossa secretária de Desenvolvimento Social. Nós também estamos com a presença aqui da Yara Bezestil, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, dando esse start para o mês do idoso, que está acontecendo no mundo inteiro, no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui em Tupã-Siretã, com todas as atividades que você acabou de acompanhar aqui. Bom, são 10h18, infelizmente o tempo já se esgotou, a gente não pode ampliar, mas nós vamos ampliar todas as quartas-feiras. Nós teremos aqui no Variedades uma pauta voltada para o idoso, com a colaboração aí do Conselho da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos trazendo temas e assuntos para a gente aprofundar esse aspecto. Bárbara, obrigado pela visita, parabéns pelo trabalho. Yara, obrigado pela presença aqui também. E a gente agradece a presença deles. Vamos ao intervalo comercial, porque nós temos ainda mais informações para você. Temos mais alguns blocos de informação a trazer a você nesta manhã. Nós vamos ao intervalo, eu já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, no oferecimento de Teseus